Sejam bem-vindos, muito bom ter vocês com a gente aqui nessa noite que o Senhor nos concede. Muitas coisas Deus tem feito no nosso meio e por isso a gente está alegre. Cadê o meu tangedor que saiu do teclado? E na hora que o pastor precisa, ele está vindo ali correndo. Eu quero que você nesse momento, vamos, respira fundo no seu lugar. Tem uma palavra para ministrar hoje que eu confesso para os irmãos que não é uma palavra fácil de ser ministrada, mas é algo que está no meu coração e eu entendo que é saúde para nós. A Bíblia fala que Deus, ele faz a ferida e a cicatriza. Quando você vai ao médico, às vezes existem alguns procedimentos que não são tão confortáveis da gente passar por ele, mas aquilo de certa maneira vai produzir a cura na tua vida. Existem feridas que a gente não quer mexer, a gente prefere só ir colocando band-aid. Mas eu quero que você entenda uma coisa hoje: Deus não tem um band-aid para você, Deus tem a cura para você. Deus não vai colocar um mertiolate na sua dor. Lembra do mertiolate? Existe isso ainda? Nem sei se existe. Deus não vai colocar um mercúrio na sua ferida assim ou só, não. Deus tem cura para você hoje. Então fecha os teus olhos nessa hora. Peça para que o Espírito Santo fale com você. Diga para ele: Senhor, eu me recuso a voltar para minha casa da mesma maneira como eu entrei aqui. Eu quero me ver livre de algumas coisas que estão na minha vida, que eu finjo que não existem. Eu quero deixar as coisas mortas do lado de fora hoje, Senhor. Eu quero entrar na promessa sem nada morto na minha vida. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo de Deus. Que a tua unção possa fluir de maneira limpa e poderosa sobre nós. Que a tua cura, a tua restauração venha sobre nós nessa noite. Te damos graça por tudo que o Senhor fez nesse dia, desde a manhã, no culto das 5 e agora às 19h30. Te damos graça, Senhor. Completa a obra que o Senhor começou. Restaura vidas aqui, ministérios, sonhos. Em nome de Jesus, Deus, te peço que o Senhor, pela tua misericórdia, use a minha vida, porque eu não tenho nada de mim para dar aqui nessa noite, mas o Senhor é tudo que nós precisamos. Se não for o Senhor que estiver falando, não adianta nada a gente estar aqui. Se não for o Senhor o centro de todas as coisas, não adianta nada estarmos aqui. O Senhor é o centro de toda a atenção. O Senhor é a fonte de toda a cura. O Senhor é a fonte da nossa alegria e da nossa paz. O Senhor disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá é uma paz passageira, mas o Senhor constrói algo em nós que dura para a eternidade. Somos gratos ao Senhor por estar aqui nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quem estava no culto das 5 vai ouvir a mesma palavra de novo. E aí você vai decorar e é bom, né, lindo, mas às vezes você vai ouvir a mesma palavra, mas Deus sempre acrescenta algo novo para nós, amém? Tem sempre coisas, a palavra ela nunca volta vazia, ela nunca, por mais que repita, Deus, o Espírito Santo tem sempre uma janela, um insight que Ele nos dá. Então abra comigo no livro de Juízes, no capítulo 19.
Juízes capítulo 19. Você sabe que a Bíblia fala de um homem chamado Jacó. E Jacó foi pai de 12 homens, do qual vieram as 12 tribos de Israel. E assim surgiu a nação de Israel, através dessas 12 tribos. E da qual de uma dessas tribos, que foi a tribo de Judá, que viria o nosso Salvador, Jesus. Jesus veio da tribo de Judá, que era a menor das tribos. Se você não sabe disso, era a tribo mais assim, aquela mais simplesinha, a menorzinha. Ninguém dava muito crédito para a tribo de Judá. E foi justamente de onde ninguém esperava que pudesse vir alguma coisa relevante, veio Jesus. Jesus não veio da tribo de Levi, que era uma tribo muito importante, muito relevante. Todos os sacerdotes vinham da tribo de Levi, e era uma tribo muito bem conceituada. Os levitas tinham um trabalho, 5 categorias de levita que existiam, tinham um trabalho muito relevante no templo. E até para mim, o povo devia ter uma expectativa de que Jesus viria da tribo de Levi, porque ali em Levi estão os caras que comandam tudo, os caras que comandam a igreja, os caras que fazem o tabernáculo funcionar. Vai vir, e não, veio da tribo de Judá, da menor. Porque Deus faz essas coisas. Deus pega aquele que ninguém dava nada por ele e fala: vê o que eu posso fazer com aquilo ali, veja o que eu posso levantar ali, veja o que eu posso mas vem de Nazaré, vem alguma coisa boa de Nazaré, vem alguma coisa boa de Irajá, vem alguma coisa boa, vem, gente, vem alguma coisa boa do Morro do Juramento, vem alguma coisa boa de Caxias. Será que vem alguma coisa? Vem, gente. Nazaré, não tem nada bom de Nazaré. Veio Jesus. Assim como Deus está levantando você, de repente a sua história, o lugar que você vem é um lugar das impossibilidades, mas vem você. Oh meu Deus, alguém me ajuda a dar uma glória aí. Você olha para a sua história e fala: tinha tudo para dar errado. Não vem, ninguém da minha família salvou você está aqui. No bairro onde eu nasci, todos os meus amigos se perderam, mas você salvou, você está aqui. Então veio uma coisa boa de lá, veio você. Deus faz essas coisas. Deus é o lugar das impossibilidades. Deus pega as coisas improváveis. Então, dessas 12 tribos, Jesus veio da tribo de Judá. Porém, você sabe que o plano do diabo é sempre atingir um. Se ele consegue ferir um na família, se ele consegue contaminar um, ele consegue a estratégia dele, porque através desse ele só acaba às vezes contaminando aquele que está ao redor. O diabo fere um, e porque se ele atinge um, aí aquele um ferido começa a espalhar aquela ferida. Se ele não for tratado, se ele não reparar aquilo, se ele não parar de cultuar a sua dor, a tendência é ele gerar outros feridos, gerar outras pessoas na mesma situação, e acaba que um ferido se identifica com outro ferido, e aí vai espalhando ferida. Um decepcionado identifica com outro decepcionado, e aí junta 2 decepcionados. E se um decepcionado incomoda muita gente, 2 incomodam muito mais, e assim vai. E algumas pessoas, elas estão estacionadas no lugar da dor, se identificaram com outras pessoas que também estão estacionadas no lugar da dor, mas hoje Deus quer te tirar desse lugar. O diabo de repente investiu contra você. O diabo sempre quer atingir um. Da mesma maneira que o diabo quer atingir um, Deus também precisa de um. Porque se um se levanta curado, eu disse um pouco hoje de manhã no culto dos homens também, no último que teve aqui, Deus precisa de um. Se ele encontra um disposto, esse um pode fazer uma obra enorme. Mas aqui, nesse
capítulo 19, 20 e 21 de Juízes. Nós não vamos ler os 3 capítulos, nós vamos passar pelos 3 capítulos, porque é a mesma história. Diz a palavra, começa assim no versículo 1 do capítulo 19. Naquela época não havia rei em Israel. Então já começa dizendo como estava o estado daquela cidade, daquele período, o período em que Israel estava vivendo. Se não há rei no lugar, significa que não há governo, significa que não há uma ordem. E alguns textos, no último versículo do capítulo 21, vai dizer: e nessa época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Nós não vivemos numa época diferente. O calendário é diferente, mas as coisas se repetem. A gente vive numa época onde ninguém quer seguir ordem. As pessoas querem fazer o que dão na sua cabeça. Parece que vivemos numa época onde não há governo, onde não há lei. Cada um quer criar sua própria lei, cada um quer criar sua própria regra, cada um quer criar sua própria verdade. Não é? Cada um quer criar a sua própria verdade. Não, eu agora acredito que o meu Deus é aquela pilastra ali, então eu acredito nele, e as pessoas vão criando as suas verdades. Vivemos como se não tivéssemos rei, e nós precisamos entender a nossa responsabilidade como governo. Precisamos pôr ordem na casa, e a ordem pode começar por nós. Só que nessa época que não havia rei em Israel, então não havia uma referência de governo. Aí diz a palavra que aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, ele tomou para si uma concubina que era de Belém, de Judá, mas ela lhe foi infiel. Deixou e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. Esse homem, ele passou por uma situação um pouco complicada. Aquela mulher que ele havia tomado como esposa, ela vai e comete adultério contra ele. Ela o traiu. E depois de tudo que aconteceu, ela decidiu deixar ele. Falou: vou embora. E vai para a casa do seu pai. E aí esse mesmo capítulo vai dizer que 4 meses depois, esse homem decide ir atrás dela. Esse homem decide ir atrás dela para trazer de volta, para trazê-la de volta. E na verdade ele decidiu perdoar a traição que ele havia sofrido. Ele decidiu perdoar e superar a vergonha que ele havia sofrido. Ele decidiu deixar de lado. E você imagina aquele homem passar pela rua e as pessoas olharem: lá vai o chifrudo. E outros nomes mais que podiam, outros sinônimos que poderiam chamar aquele homem. Mas ele decide: é o seguinte, eu vou superar isso tudo, ela é minha mulher e eu vou atrás dela, eu quero trazê-la de volta. Eu decidi perdoar. E querido, eu quero que você entenda algo, que você que está ferido por alguma coisa, ou por alguém, por alguma situação, algo que você precisa gravar dentro da sua mente, nunca mais esquecer: que o perdão sempre é o caminho para a cura. O perdão sempre é o caminho para a cura. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que você sofreu, eu não sei o que você abandonou, eu não sei o que você deixou ir embora, ou está pensando em deixar ir embora. Eu não sei, de repente você sofreu algum tipo de abuso que não foi nem na área sexual, mas um abuso verbal, um abuso emocional, uma decepção que você sofreu, isso tem escravizado você, e por causa disso você decidiu abrir mão de algumas coisas, até de algumas pessoas que de repente não subiram a sua expectativa. Sabe, você abrir mão do seu marido, e abrir mão da sua família, e abrir mão dos seus pais. Eu quero dizer uma coisa: Deus te deu, vai buscar o que é seu. Esse homem decidiu ir até essa mulher. Eu quero que você entenda o seguinte: talvez a pessoa que fez isso com você não mereça, talvez seu marido não mereça, talvez sua esposa não mereça, talvez seus filhos não mereçam, talvez, eu não sei. Tem pessoas que falam: pastor, mas ele me fez muito
virar essa chave. É a sua família, é seu irmão, são seus irmãos. E ele chega na casa daquela mulher, na casa do seu sogro. E o sogro dele foi convencendo ele a ficar, dizendo: não vai embora não, fica mais um dia com a gente. Aí no dia seguinte ele levantava e falava: agora vamos embora, vamos mais uma. Não, mas aí o sogro convenceu ele a ficar mais um dia. Fica mais um dia com a gente. Outro dia de novo, fica mais um dia com a gente. Mais um dia, mais um dia. E ele foi ficando até que ele decidiu ir embora. E quando eles estão indo embora, eles estão caminhando e vai chegando a noite. E eles estão, a noite está chegando quando eles estão próximos de uma cidade chamada Jebus. Isso já está no versículo 11. O dia estava findando. E então o servo daquele levita disse para ele: meu senhor, vamos ficar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui, porque já está tarde, já logo vai anoitecer e a gente precisa descansar, os nossos animais precisam descansar. Só que aquele levita responde: não vamos ficar em Jebus não, porque naquela época Jebus futuramente se tornou Jerusalém, mas naquela época o Jebus ainda estava sob o domínio dos Jebuseus, então não era um lugar seguro para eles ficarem, porque não havia nenhum tipo de vínculo, não havia, eram homens perigosos. E ele falou: uma cidade de gente estranha, vamos andar mais um pouquinho, porque logo vai chegar Gibeá, e Gibeá faz parte da minha família, porque Gibeá hoje é a morada dos benjamitas. Meus irmãos, ele era um levita, Benjamim era irmão de Levi. Isso é, vamos para perto do nosso povo, porque a gente vai estar seguro. Assim pensava o levita, assim pensou o levita: vamos para perto da nossa gente, porque a nossa família, ali estão os netos, os bisnetos, os tataranetos de Benjamim, então é gente que é parente, então a gente vai estar mais seguro. Às vezes a gente acha que está seguro perto da nossa gente, mas às vezes o lugar de maior risco é perto de pessoas que a gente conhece, infelizmente. E é por isso que uma traição dói tanto, porque a traição, ela não vem de um desconhecido, a traição vem de um conhecido. Porque de quem você não conhece, você espera tudo, não é verdade? Você não conhece, é um estranho, você espera tudo. Agora, por que dói tanto quando acontece um abuso? Por que dói tanto quando acontece uma traição? Porque vem de gente de perto, vem de gente que você confiou, vem de gente que você não esperava. E aí quando acontece a ferida, o estrago é enorme. Davi certa vez escreve um salmo e ele fala sobre isso: Senhor, se fosse o inimigo, o meu inimigo que se levantasse contra mim, eu suportaria melhor, eu enfrentaria, mas foi o meu irmão. A gente ia para a casa de Deus juntos, é desse que veio, por isso que eu estou tão detonado. Sabe, o golpe veio de quem eu dei a minha casa para morar, o golpe veio de quem eu confiei a minha vida, de quem eu confiei segredos meus. O golpe veio daquela pessoa que quando chegou aqui nesse lugar não tinha nada, eu coloquei dentro aqui da minha casa. O golpe veio daquela pessoa que eu contei um segredo para ela, eu confessei algo e de repente ela não honrou esse segredo, e eu estou ferido, eu estou magoado. E assim aquele homem disse: vamos para perto do nosso povo. E quando ele chega na cidade de Gibeá, diz a Bíblia que eles ficam numa praça, porque ninguém deu morada para eles. Isso é, os seus irmãos não deram morada para eles, ninguém ofereceu um teto. Mas vinha um senhor, um ancião, que os viu na praça e disse para eles: de onde você vem? Quem você é? Sou um levita, eu venho, sou de Efraim, eu estou viajando com a minha família,
esposa, com alguns servos, eu tenho mantimento para tudo aqui, eu tenho comida para mim, eu tenho comida para meus animais, eu só não tenho lugar para ficar. E esse senhor fala com ele: vamos para minha casa, porque a praça não é um lugar seguro para vocês. E aquele homem oferece a sua casa e recebe. E quem conhece o povo daquela região, tanto o judeu, os dois, tanto o judeu quanto o árabe, eles gostam de receber, eles recebem bem. Nós fomos na casa de um judeu, né, ano passado, fomos convidados para almoçar, e o judeu, ele gosta de receber. Quando ele te recebe em casa, ele prepara um banquete para você, ele falta um pouco de carregar no colo, sabe? É honra para eles gostam. Então esse homem ofereceu a casa dele: vamos para a minha casa. Só que diz a Bíblia que quando aquele homem ele entra, está na casa daquele ancião, e eles estão conversando, estão tendo um tempo de comunhão. Diz a Bíblia no verso 22 que os homens de Belial, homens de Belial significam homens ingovernáveis, homens maldosos, homens perniciosos, homens fraudulentos, homens perversos. Começaram a bater na porta daquele senhor, daquele ancião, e diziam o seguinte: manda esse homem que entrou na sua casa sair, porque nós queremos ter relação com ele. Joga esse homem para fora, para que abusemos dele. Aquele ancião ficou desesperado, ofereceu a filha dele: não faça isso, por favor, não faça isso. Mas os homens da sua própria família eram benjamitas, estavam falando: não, nós queremos abusar dele, mande ele para fora. Queridos, e aquele homem levita foi preservado por aquele ancião. Só que a mulher dele é pega. Imagina a situação dele. Ele não pôde, ele acabou permitindo que a mulher fosse levada, porque algo pior poderia ter acontecido. Eu não queria estar na pele desse homem. Diz a palavra que aqueles homens abusaram daquela mulher, da mulher do levita, a noite inteira. A noite inteira ela foi abusada, a noite inteira. E no verso 26 vai dizer que ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã e abriu a porta da casa para prosseguir viagem, lá estava a sua mulher caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. E não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, olha o que esse homem fez. Primeiro, ele está destruído emocionalmente, frustrado, envergonhado, provavelmente desejando a própria morte, ou por que isso está acontecendo comigo? E num ato de revolta, aquele homem pega um machado ou um cutelo e ele parte a mulher em 12 partes. Ele parte a mulher em 12 partes. E ele pega ele enviou as 12 partes, uma para cada tribo de Israel, com um bilhete junto: olha o que fizeram comigo, olha o que fizeram com a minha mulher, olha o que os filhos de Benjamim fizeram comigo. Isso vai ficar assim? Isso vai ficar assim? Vocês não vão fazer nada?
sentindo injustiçado. E aí, diz que houve uma reunião no capítulo 20, 400 mil homens das demais tribos se juntaram para uma assembleia e decidiram que aquilo não podia ficar daquele jeito. Nunca havia se visto tal coisa em Israel, eles relataram. Nunca se viu tal coisa. Mas não estavam se referindo somente ao abuso que a mulher sofreu, mas sim a atitude também daquele homem. Porque ele pegou a dor dele e ele colocou, ele falou: se fizeram isso comigo, eles vão ter que pagar. O abuso que eu sofri foi demais, então eles vão ter que pagar por aquilo que fizeram. E aí as tribos se reuniram e decidiram ir até Benjamim, a tribo de Benjamim. Só que quando chegaram na tribo de Benjamim, no verso 12 do capítulo 20 vai dizer: as tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? E vai dizer que no verso 13: agora entreguem esses canalhas de Gibeá, para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos. Olha que coisa. Os homens da tribo de Benjamim não quiseram reconhecer os erros daqueles homens. E aí, porque não houve repreensão, começou uma guerra entre irmãos. Eu quero que você entenda algo. Tem muitas famílias sofrendo hoje. Tem muitos pais sofrendo hoje. Mas muito desse sofrimento é porque muitos pais estão acobertando os erros dos seus filhos. Tem muito pai que acoberta o erro do filho e não tem coragem de falar para o filho: o que você está fazendo está errado. Deixa eu te falar uma coisa. A maior herança que você deixa para um filho não são imóveis, bens, contas cheias de dinheiro, mas sim princípios de vida, de exemplo de caráter. Tem pai que ensina filho de respeitar a polícia. Tem pai que ensina filho de respeitar mais velho. Tem pai que ensina... Eu já vi filho adolescente quase dar na cara de mãe dentro de shopping. Coloque limites no seu filho. Não reclame daquilo que você tolera. Ei, eu vou repetir: não reclame daquilo que você tolera. Não adianta pedir oração se você não estabelece os limites. Você tem autoridade para estabelecer os limites dentro da sua casa. Está com 17 anos, mas está morando dentro da tua casa. Bota o limite. Eu vou falar algo que minha mãe não deixou mentir. Que a minha mãe está aqui, ela está aqui em algum lugar. Mãe, eu tinha hora para chegar em casa. Até casar não tinha. Fernanda que me levava em casa ainda, que ela sabia dirigir, eu não sabia. Aliás, gente, eu tenho que honrar quem merece, né? Eu aprendi a dirigir com a Fernanda e com a minha sogra. Olha que situação que eu tenho que levar para a minha vida. Eu aprendi com você e depois com a minha sogra, lá no Espírito Santo, andando na roça com um bolsinho azul que ela tinha. Vai, acelera, passa a segunda. No meio de uma... Lembra disso? A gente dando volta no meio da roça. Eu tinha hora para chegar em casa. Eu só era liberado disso quando eu estava viajando. Eu comecei a viajar cedo, com 17 anos. Já viajava para tocar, para gravar. Então quando eu estava fora de casa, em viagem, eu estava liberado. Mas eu estava em casa e minha mãe falava: olha aqui, enquanto estiver nessa casa, é do meu jeito. Mas tem pai que acha bonitinho o filho desrespeitar a mãe. Está vendo ontem um programa de televisão de um pai que foi parar numa blitz e um filho de menor estava no volante, e o cara, um milionário,
desrespeitando a polícia. E o filho é isso aí mesmo, o pai não é que, blá blá blá, ridículo. Tem gente que acha que é o carro que ele dirige. Tem gente que acha que é o dinheiro que ele tem na conta. Que exemplo você está deixando para os seus filhos? Quais são os princípios? Você está dando uma mesada boa para o teu filho, mas o filho está clamando pela tua atenção e pela correção. O limite, quem põe é você. Ensina o menino no caminho que deve andar. Estabeleça limites, estabeleça regras. Sabe o que a nossa geração precisa de hoje? De regras. Você está aqui hoje, você é casado, você que já é adulto, você veio de uma geração onde os pais zelavam por princípios, e por isso você está aqui hoje, casado com a família. Mas a gente acha tudo rígido. Não! Era melhor ser rígido, mas criar um homem, do que ser liberal e criar um frouxo. A Bíblia fala que quando Davi traz a arca para Jerusalém, a arca ficou 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. Sabia que o nome Abinadab significa pai da liberalidade, pai liberal. E aí diz que no percurso, na primeira tentativa, os carros de boi guiavam a arca, e os bois tropeçaram. Um homem chamado Uzá estendeu a mão na arca para proteger a arca e caiu fulminado. Sabe quem era Uzá? Filho de Abinadab. Pai liberal. Meu filho pode fazer o que quiser, pode pegar todas as garotinhas, pode, ele é macho, ele tem mais a que fazer mesmo. Pai liberal, isso mesmo. Continua com a sua liberalidade, mandando o seu filho para o inferno. Continua dando força mesmo para a tua filha ficar com o namorado, transar antes do casamento, com o primeiro que aparecer dentro da sua casa. Dá força mesmo, e depois não reclama dos resultados. Tem gente que tem um discurso: eu prefiro que faça dentro da minha casa, debaixo do meu nariz, do que lá fora. Não! Precisa criar para crescer dentro dos princípios da palavra e se preparar para o casamento, para ter uma família. É isso que a palavra diz e é isso que eu creio. Não reclama dos resultados se você não é o primeiro a dar exemplo. Aqueles homens se recusaram a repreender os seus filhos que cometeram aquele abuso contra aquela mulher, aquele levita. E porque não repreenderam, gerou uma guerra entre irmãos. Começou uma guerra onde entraram milhares de homens das 11 tribos e 18 mil homens de Benjamim. Eles começaram a guerrear entre eles. Uma briga começou e a guerra foi feita. O abuso faz criar guerra dentro de casa. O abuso gera guerras. O que é abuso, pastor? É tudo aquilo que ultrapassa os limites. Se o teu filho não te respeita, ele está passando dos limites, ele está abusando de você. Limite é quando você estabelece um padrão e aquilo não é respeitado. As pessoas estão invadindo aquele espaço, aquela linha que você estabeleceu como limite. Quando esse espaço é invadido, isso é abuso. Isso é abuso. E a guerra foi feia, e tudo acontecendo porque não havia um rei em Israel, porque não havia governo, e entraram de mais de 18 mil homens na guerra, e só sobraram 600 homens. Aí no capítulo 21, aqueles homens sentaram e viram a besteira que eles estavam cometendo. Porque abuso gera abuso. Aquele homem, foi trágico o que aconteceu com ele. Aqueles homens que cometeram aquilo tinham que ser julgados, sim. Agora, a atitude daquele homem
provocou mais guerra, provocou mais abuso, provocou mais sangue, provocou mais dor. Porque a matança, imagina os irmãos, entraram mais de 18 mil e só sobraram 600. No verso 2 do capítulo 21 vai dizer que quando eles viram que aquela guerra, diz aqui, o povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até tarde, e choraram alto e amargamente, ó Senhor Deus de Israel, e lamentaram: por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo e construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Eles viram, queridos, que uma tribo estava sendo arrancada do meio deles, e era só que eram irmãos deles. E eles viram que aquela atitude só estava gerando guerra e mais guerra. Eles sentaram e choraram. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem sabe hoje não é dia de você sentar e chorar diante de Deus. Senhor, o que eu estou fazendo com a minha família? Senhor, o que eu estou fazendo? Eu quero que você entenda o seguinte: talvez existam pedaços de pessoas nas suas mãos. Talvez você está pegando a dor que você sofreu, e você está fazendo questão de que todos saibam o que você passou, e com isso você está picotando pessoas, partindo pessoas e distribuindo esses pedaços para dizer: olha o que fizeram comigo. E aí você está caminhando, mas segurando coisas mortas nas suas mãos, e aí você quer valorizar a sua razão, e Deus está convidando: ei, deixe que eu cuido disso para você. Deixe que eu cuido disso para você. Meu Deus, você precisa entender que não é você que dita as regras, é Deus que diz como tem que ser. Eu não tenho que fazer o que parece reto aos meus olhos, eu tenho que fazer o que a palavra diz que tem que ser feito. Eu quero dizer que quando você não perdoar essa pessoa dessa mágoa que você sofreu, dessa traição que você sofreu, as coisas vão ficar travadas na sua vida, e você só vai ver perda. Enquanto não houve perdão, eles só estavam perdendo. Enquanto não liberaram perdão, enquanto não sentaram para se arrepender, enquanto não decidiram que eles estavam fazendo besteira por causar mais ferida, eles só estavam perdendo. E havia uma herança, mas vai dizer a palavra que depois que eles sentaram e se arrependeram, aí foi possível cada um voltar para a sua herança. Existem heranças esperando por você, existem territórios esperando para serem dominados por você, mas sabe por que você não entrou ainda? Porque ele está segurando um pedaço de gente morta na tua mão, porque você está se valendo do seu direito e dizendo: olha o que fizeram comigo, eu quero que ele pare. Enquanto eu não tenho destruído, ou aquela pessoa destruída, eu não vou parar, e quem está parado é você. Você pode não ter um machado na sua mão hoje, mas você tem algo pior que um machado, que é a sua língua. Está sentando a língua em alguém e corta, e para cada um que para perto de você, você larga um pedaço dessa pessoa. Você larga um pedaço do seu antigo pastor, você larga um pedaço do seu amigo, do seu pai, da sua mãe, você larga um pedaço do seu patrão, você larga um pedaço porque você está cheio de razão e os seus traumas estão fazendo festa na sua vida. E você está se valendo do seu direito. Eu tenho direito de estar ferido, mas o mesmo direito de você estar ferido, você tem direito de ser feliz, de viver uma outra vida, e Deus vai te levar para um novo nível. Vai ficar até quando carregando esse pedaço na sua mão, esse pedaço de coisa morta, levando coisas mortas? Deus quer te dar uma herança, mas na herança não entra coisas mortas. Eu não
não consigo entender pessoas que dizem que vivem o Evangelho e não conseguem perdoar, dizem que vivem o Evangelho e têm desejo de vingança, dizem que vivem o Evangelho e não conseguem viver com seus irmãos com diferenças, sentar e conversar. Eu já falei, quem vier me trazer problema agora, de um contra o outro, eu vou chamar os dois na hora, porque a palavra manda fazer isso. Não é o que o pastor Anderson pensa, até porque meus pensamentos nem sempre batem com a palavra. Só que tem que entender que não é o que eu penso, é o que a palavra diz. Eu estou falando para você, não é o que você pensa, é o que a palavra. O que a Bíblia diz? Eu tenho algo contra o meu irmão. Senta e resolve. Senta e resolve. Perdoa, libera, senta e resolve. Eu aprendi isso com o pastor Azaf. O Azaf é um cara que ele... Um dia eu estava numa mesa, num almoço, sentado. Eu, um monte de líder, um monte de pastor, cantor. E eu estava do lado do Azaf, uma outra pessoa. Essa outra pessoa foi fazer uma queixa de um irmão que não estava presente. Porque o irmão fulano fez isso, falou isso, agiu assim. Aí o Azaf, querido, um minutinho, por favor. Aquele sotaque do sul dele. Bate, um minutinho. Falou, irmão fulano, eu vou te botar no viva voz. Eu estou aqui com o pastor fulano de tal, e ele está falando que o irmão fez isso, assim. Irmão, vamos resolver agora? Isso é evangelho. Senão vão parar. Você não está disposto a viver isso? Que evangelho está disposto a viver? O evangelho que atende às minhas necessidades, às minhas vaidades? Ou o evangelho que diz, tu nega a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me? As pessoas querem criar o evangelho da conveniência. Eu pego o que me é conveniente. A prosperidade eu quero, a cura eu quero, perdoar não. Eu quero que ele abra a paga no último centavo. Eu quero que ele morra. Eu não estou fazendo pouco da sua dor. Eu não sei o que você sofreu. Eu estou dizendo que você não pode ficar refém disso a vida toda. Deus quer te levar para um outro nível. Eu quero dizer que há uma herança que Deus quer dar na sua mão, mas que coisas mortas não entram. E você está andando com esse pedaço na sua mão, cheio de razão, e querendo que as pessoas cultuem a sua dor. E isso só está gerando mais ferida. Que tal ser livre hoje? Eu te proponho, que tal ser livre hoje? Que tal sair daqui curado? Que tal sair daqui com o perdão liberado? Que tal sair daqui liberto ou liberta? Que tal sair daqui com a cabeça erguida e sem esse fardo sobre os seus ombros? Que tal? Isso agora, para fazer isso, tem que ter uma atitude de fé. Porque perdão não é por vontade, perdão é por fé. E você sabe de uma coisa, eu já falei outras vezes aqui. Perdão e fé estão interligados. O nível que você perdoa determina o nível da sua fé. O nível do seu perdão determina o nível da sua fé. Certa vez os discípulos estavam conversando com o Senhor, até quando a gente vai perdoar? Até 7? Não. Até 70 vezes 7. Aí Pedro fala, então o negócio é o seguinte: aumenta a nossa fé. Você viu que está ligado? O perdão e a fé. Essa parada é rock and roll demais. É heavy metal demais para a gente suportar. É muita pressão, então eu não tenho fé suficiente para isso. Aumenta a nossa fé. Como Jesus é o autor e consumador da fé, ele disse, problema resolvido, porque eu sou a fonte da fé que você precisa. Essa parada está resolvida. Então não é por vontade, é por decisão. Você precisa decidir sair daqui hoje livre do abuso que você sofreu.
ou do abuso que você causou, ou da mágoa que você está carregando, ou da ferida que te causaram, ei, abandone o machado hoje. Vamos ficar em pé. Abandone esse machado hoje. Deus quer que você saia daqui leve. Se tem perdão para ser liberado, essa é a noite, esse é o teu momento. Talvez o perdão, perdoar o seu pai, que nunca te deu uma palavra de incentivo, ou sempre foi muito presente financeiramente, mas distante emocionalmente. De repente, perdoar o seu pai por ter separado da sua mãe ainda na sua adolescência, não ter pensado em você, pensaram neles, não pensaram em você. Primeiro, eu quero que você entenda que você não é culpada disso ou culpado disso. Perdoar um tio que abusou de você na sua infância, e você tenta conviver com isso. Perdoar alguém que você fez uma sociedade, essa pessoa te passou a perna e quase te deixou na falência, e você não consegue, até hoje você não conseguiu se levantar direito. Perdoar um pastor que abusou espiritualmente de você, tentou manipular você, sabe? Tentou lançar uma maldição na tua vida. Sabe? Tem pessoas que foram feridas por líderes espirituais. Aquele que era para ser o primeiro a te dar uma palavra de conforto foi o primeiro que te enfiou um punhal. Tem pessoas que te procuraram por causa da grana que você tem. Tem pessoas que te procuraram para pastorear o seu dízimo, não para pastorear você. Sabe? Perdoar a si mesmo. Às vezes você fala, como que eu fui tão idiota de ter caído naquilo? Não me perdoo. Você já ouviu gente falar isso? Não me perdoo. Se culpam por algo que tem acontecido de trágico na sua família. Aí você está uma ferida exposta, aberta. E aí Deus quer colocar uma herança na tua mão, mas tem coisas mortas que precisam ser tiradas. Eu quero propor a você nessa noite a não ir para sua casa com esse pedaço morto na sua mão de novo. Se você precisa perdoar alguém, quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Pode chegar aqui na frente. Você tem amigos cristãos, mas você mesmo ainda não se decidiu por entregar a sua vida totalmente a esse Deus. Se você deseja fazer isso nessa noite, dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero viver num novo nível, eu quero ter essa fé, eu decidi lutar, parar de lutar com as minhas próprias forças, eu quero entregar os meus problemas para Ele, eu quero entregar a minha vida para Ele. Se você deseja fazer isso nessa noite, levante a sua mão nesse lugar. Existe alguém aqui assim? Deus te abençoe. Mais alguém aqui? Mais alguém?
quer entregar a sua vida a Jesus? Mais alguém que ainda está aí no seu lugar? Eu quero uma jovem para abraçar essa jovem aqui, por favor. Mãe, vem aqui, por favor. Ou a senhora pode vir aqui, querida. Mais alguém aqui nessa noite? Mais alguém aqui? Deus abençoe você também, querida. Vem aqui. Mãe, pode vir, pastor. Aqui, mãe. Essa mesma aqui. Mais alguém aqui nessa noite? De repente você que está no seu lugar, essa palavra falou com você, você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, de uma vez por todas? Levante a sua mão bem alto. Tem alguém? Tem mais alguém aqui? Mais alguém aqui que eu não estou vendo? Levante as suas mãos, levante a sua mão hoje. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você já caminhou com Deus, mas você se decepcionou no meio do caminho, e você falou, não quero mais saber disso, e de repente essa palavra falou com você hoje, você entende que não há vida fora dos caminhos do Senhor. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor hoje? Levante a sua mão. Alguém aqui nesse lugar? Alguém aqui? Faz um sinal. Não? Nós vamos orar por essas duas vidas que aceitaram Jesus hoje. Pai, eu te entrego essas vidas nas tuas mãos. Senhor, o Senhor sabe cuidar delas como ninguém. O Senhor sabe do que elas precisam. O Senhor sabe a luta que elas têm que enfrentar. A minha oração nessa noite é que o Senhor possa encher elas de ânimo, de força, de saúde, de paz, de alegria. Que elas sejam revestidas da tua paz hoje. Que o lar delas seja visitado pela tua presença nessa hora. Em nome de Jesus. Que elas possam saber que não existe nada melhor do que desfrutar da tua presença, do que ser chamado de teu filho. Aquelas pessoas também que estão nos assistindo pela internet, você que está entregando a sua vida a Jesus agora, que o amor de Deus te alcance, que a cura do Senhor te alcance, que o perdão de Deus te cubra nessa hora, que a graça de Deus te revista nessa hora. O Senhor te ama, independente dos seus fracassos, independente dos seus erros. Deus não desistiu de você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nós vamos para casa agora. Você que veio aqui à frente e aceitou Jesus hoje pela primeira vez, permaneça mais um pouquinho, que essas irmãs vão pegar o seu nome e o seu contato. Mas levanta suas mãos comigo, todos aqui. Diga comigo, Senhor, muito obrigado. Diga, muito obrigado. Diga que eu possa ser um cara